Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 14 de outubro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 3, que ela tem como título O Chamado de Deus para a Missão. E a lição de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 8. E o que nós podemos tirar da lição de hoje é que ser missionário de Jesus Cristo é um dever que todo aquele cristão deve ter em obedecer uma ordem recebida de Deus para alertar as demais pessoas e ensiná-las, para cumprir os propósitos do Criador, que é de salvar a humanidade através do Evangelho eterno. E, portanto, um missionário é uma pessoa assim que fala do amor de Jesus e dos seus planos, para todas as pessoas. O missionário, sabe, é aquela pessoa que vive na fronteira da fé e derruba qualquer barreira geográfica ou sociológica ou religiosa humana, ou pode ser assim real, ou até mesmo o virtual, para que ele possa falar a verdade, para que ele possa mostrar os planos de salvação que Deus tem para todos, que está lá nas Sagradas Escrituras. E de fato, aos olhos do Criador, o mundo precisa conhecê-lo, para que eles não venham a cair nos enganos, das mentiras de Satanás, com doutrinas falsas, principalmente o espiritismo que impera nos dias de hoje. E a missão, ela é um dos atributos assim bem pessoais de Deus. E isso significa que desde o início, até o fim da missão cristã, Deus ele acompanha, o missionário, e a missão ela não é do homem, a missão é de Deus, é um chamado, do Criador. E no dia de Pentecostes, a promessa de que aparece no livro de Atos capítulo 1 se cumpriu, e a igreja foi batizada e revestida, pelo poder do Espírito Santo, que tinha como finalidade primordial de capacitar todos os crentes, aqueles que acreditavam em Jesus, para darem testemunhas do amor dele para todas as pessoas no mundo. E por isto que o escritor da lição dessa semana, ele colocou no verso para memorizar, que nos diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, que está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos 8. Amigos, nada que nós recebemos de Deus, ou que a igreja vinha receber através do Espírito Santo, tem nela ou em nós um fim em si mesmo. Absolutamente não. Tanto é que nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, foi dito que o próprio Jesus
quando ele esteve entre nós, ele falou aos discípulos que todos os cristãos no mundo ouvissem, e ele disse assim aos quatro ventos, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Acabamos de ler no verso para memorizar que tem Atos 1:8. E isso deve ser uma reflexão imediata, né, de todos nós, onde Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto e fazer de nós suas testemunhas, né, como obrigação de nós proclamarmos o Evangelho ao mundo até os confins das terras, até todos os lugares da terra, né? E Deus, pelas falhas, né, que nós cristãos cometemos, ele faz assim transformações, ele faz mudanças, né, ele utiliza para realizar seus propósitos. E um dos exemplos que nós vemos, né, nas Sagradas Escrituras foi no caso da dispersão do povo lá na Torre de Babel, que os homens construíram para tentar chegar aos céus, e que Deus, confundiu a língua deles, e eles acabaram se espalhando pelo mundo. E isto facilitou que o Evangelho chegasse para outros povos e nações. Essa dispersão foi uma estratégia, né, utilizada por Deus para povoar toda a terra. E assim a vontade ou querer do Senhor se cumpriu pelo mesmo meio que os homens haviam empregado para tentar impedir os desígnios de Deus se realizassem, né? E tudo com a atuação através do poder do Espírito Santo. Israel do Antigo foi apenas uma amostra do que o Senhor Deus queria fazer no mundo, e no mundo todo. E assim era a mensagem quando ele fez uma aliança com Abraão, de que por meio de sua descendência abençoaria todas as famílias da terra. E Abraão, por sua vez, ele saiu da sua parentela, do seu país de origem, do conforto que ele tinha muitos bens, e foi para outros países, que fala lá em Gênesis 12, obedecendo a Deus, justamente para falar do Evangelho eterno, como um testemunho do Deus Criador, e ele, Abraão, pelo seu belo trabalho, sua obediência, ele foi chamado de o pai da fé. E em determinado momento de seu ministério, Jesus enviou seus discípulos de dois em dois, os instruiu acerca de como deveriam proceder e pregar a verdade e de como eles deveriam realizar. Inicialmente trabalharam apenas entre o seu próprio povo, que menciona ali em Atos 3. E posterior, eles começaram a evangelizar outros povos, que aparece ali em Atos 8, versículos de 1 a 4. E essa experiência os preparou para o que estava por vir. A missão de Jesus no mundo foi de buscar, de salvar o perdido, né, onde eles estivessem no mundo, que está lá em Lucas 19:10. E quando veio a este mundo, ele delegou um princípio de evangelismo. E ele orientou seus discípulos que o evangelho deveria começar totalmente assim, focados, né, para que eles pudessem fazer novos discípulos, aonde eles
estavam ali, né? E que eles deveriam, que no caso eles estavam ali em Jerusalém e Judéia. E assim, novos discípulos os ajudariam a espalhar o evangelho para Samaria e finalmente iriam até os confins da terra. E mesmo que nós venhamos a ter empecilhos, talvez de deixarmos assim o nosso país, nossos familiares, existem ferramentas ainda hoje para nós proclamarmos o evangelho, como as redes sociais, né, como Facebook, Instagram, e-mails, WhatsApp, o YouTube. Eu mesmo passo mensagens e utilizo essas ferramentas, principalmente o YouTube, para passar para 450 pessoas todos os dias. E essas pessoas recebem as mensagens, né, do Evangelho da Salvação e elas entram em contato comigo. E eu recebo realmente mensagens, né, de perguntas de países como a Espanha, como Portugal, da África, da Ásia. Eles querendo saber mais sobre Jesus. E pedem até estudos bíblicos, né, online, que até eu preparei assim, junto com a minha esposa, algo especial para que eles pudessem receber, responder, me devolver via WhatsApp, né? E eu verificar as respostas deles e me dar novas lições para eles. E ter o título dessas lições como Ouvindo a Voz de Deus. E eles respondem questionário. As pessoas estão sedentas no mundo pela palavra de Deus. E assim eles devolvem para mim todos os sábados e eu tiro dúvidas deles nesse dia. E por isso que Deus quer alcançar pessoas em outros países no mundo, nos confins da terra. Porque o trabalho ele não é meu, não é de você, não é de ninguém. O trabalho é do Espírito Santo. Nós só somos assim ferramentas utilizadas por Deus para tocar nos corações aonde eles estiverem, através de mensagens que nós mandamos. E o Espírito Santo começa a trabalhar nessas pessoas, mesmo que eles não falem nossas línguas. Mas hoje existem, né, traduções através do Google, de várias ferramentas, que você pode fazer em português, transformá-las em outra língua, em chinesa, em asiático, né, em espanhol, e mandar essas mensagens para essas pessoas no outro lado do mundo. E quando a igreja lá em Jerusalém estava se tornando assim muito acomodada, né, estava assim feliz naquela zona de conforto, foi justamente quando o Espírito Santo atuou e as pessoas foram dispersas, né? Porque elas começaram a ser perseguidas. Os cristãos começaram a ser perseguidos, tiveram que sair, né? E Deus utilizou essa forma também de alcançar outras pessoas. Embora a perseguição aos cristãos havia chegado, mas também com ela veio o sofrimento, a dor, as aflições, né? Que são normais, porque o próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. E aconteceram para esses cristãos eventos assim infelizes provocados pelo inimigo de Deus, Satanás. Mas mesmo assim, elas se tornaram meio de uma forma de espalhar as boas novas que Cristo havia pedido, que Cristo havia implantado, com esse objetivo de alcançar o mundo. E aconteceu. Tanto é que chegou até nós, né, o Evangelho, através desses homens de fé, homens valorosos. E hoje nós temos que dar continuidade, custe o que custar. E nesta semana nós estudaremos diariamente e detalhadamente sobre o chamado de Deus para a missão, onde nós abordaremos alguns assuntos assim importantes, detalhados, né, durante a semana. E um deles é este, ó, que Deus pretende
que nós, como discípulos de Cristo, possamos proclamar o Evangelho para outras pessoas, muito além da nossa zona de conforto ou lugar onde nós moramos. Mas como nós vamos fazer isto? O Espírito Santo vai explicar para você, meu amigo. E está lá em Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. E também nós veremos que ser uma bênção, né, ao mundo inteiro, nós temos que ser assim obedientes como foi Abraão. Que ele ouviu as mensagens, as ordens de Deus, e ele saiu do seu país, da sua cidade, para pregar. E nós temos que fazer isto, ir para vilarejos, irmos para onde o Senhor mandar, para outras terras, outros lugares, fazer parte, né, desse plano divino, ser um veículo que seja cumprido o propósito divino, que fala lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10, e também em Gênesis capítulo 13, versículo 1. E também na lição dessa semana, nós observaremos que na igreja primitiva houve assim uma dispersão dos cristãos, né, do povo de Deus. E nós estudaremos o que provocou essa dispersão, de onde eles vieram sair dessa zona de conforto, né? Mas por que aconteceu isto? Nós teremos respostas durante essa semana, que está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 4. E também durante esta semana nós aprenderemos que os princípios, né, que Jesus adotou e apresentou para a missão ser compartilhada com suas mensagens, ela tem um ponto principal, é que de nós sermos testemunhas de Jesus através da nossa postura, do nosso caráter, através das formas que nós vivemos na sociedade. E isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito de Deus trabalha no seu coração, na sua mente, e você passa a ter entendimento das Sagradas Escrituras e passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E você, meu amigo, minha amiga, você saberá que aqui nós estamos com peregrinos. Não adianta você querer se agarrar a muitos bens aqui, propriedades, e achar que esse lugar aqui é seu. Não é. Nosso lugar não é aqui. Por isso que o Espírito Santo trabalha para que você entenda isto. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.